Boa noite. É sempre um prazer, eu gosto de dizer isso, estar aqui na frente, porque é parte do que a gente se propõe a fazer, né? A evangelizar, a levar boa nova, a contribuir um pouquinho com o plano espiritual e contribuir um pouquinho com essa obra toda que a gente acredita. Então é muito gostoso estar aqui. Mas vamos lá, então. O nosso assunto hoje é muito gostoso e assim, é muito interessante, porque na realidade nós vamos discutir, vamos falar um pouquinho das atitudes, tanto dos médiuns quanto dos espíritas, em relação à doutrina. E como foi falado aqui, como foi lido aqui antes no Evangelho, em relação a Cristo, em relação ao que a gente se propôs quando encarnou. Por mais que a gente não lembre quando a gente encarna, nós vamos ver que a gente recebe avisos. Recebe avisos e isso é uma progressão. Avisos, chegada e o entendimento. Então nós vamos entender aí um pouquinho desse texto. Eu gosto de ler o texto, né? Que é o desse livro Seara dos Médiuns, é um texto gostoso. Esse livro é muito gostoso, é o livro base dessas reuniões de quarta-feira. Mas eu gosto de ler com vocês para a gente fixar bem o que está ali. Ali tem muitas verdades inseridas e vale a pena a gente dar uma analisada bacana, para a gente poder sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento. Então vamos lá. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas e definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. Swedenborg e Andrew Jackson Davis surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia, conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Harrelville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência, dos nossos amigos espirituais. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente à porta. A residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona. Entre a menina Kate e o espírito Charles Rosnan, baseando-se em pancadas ou rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos, quando começou-se a fazer pancadas e palmas para se falar alguma coisa. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no circuito terrestre começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam à aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali, mãos luminosas acenam por toda parte, vozes ressoam entre lábios selados, mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores, tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é assentada por Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações
e definindo responsabilidades. Mas como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral, em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e a habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Esse texto, então, assim, eu não sei se vocês pegaram bem, eu li várias vezes, mas ele fala isso, ele fala que há um chamamento do plano superior, da esfera superior, em cima do que Cristo nos prometeu quando esteve aqui. Só que parece que os homens, nós não quisemos, não queríamos muita coisa nesse período todo, e aí veio a terceira revelação para dar uma sacudida na gente. Então hoje, como todas as vezes que vocês vêm ao centro, ou nós viemos ao centro, nós tomamos uma sacudida, porque a obra tem que ser feita. Nós temos todo o conhecimento do que Cristo falou e do que o Espiritismo fala. Nós temos livros, professores, centros, divulgação, etc. O conhecimento existe, mas cadê a ação, né? Cadê o movimento? O movimento espírita. O movimento espírita somos nós. O movimento espírita não é só aqui quem está falando, ou só um Divaldo, só um Adenauer, só um Chico Xavier. O movimento espírita somos todos nós. Então nós temos que ficar atentos, ligados, porque a obra continua. E nós fomos chamados por obreiros. Então hoje nós vamos ver isso. Nós vamos ver essa parte desse chamamento. Que chamamento é esse? Antes de começar aqui, propriamente dito, eu queria fazer uma coisa que eu sempre faço. Eu queria que vocês todos se levantassem e que vocês todos dessem um abraço bem fraterno no outro. Porque eu acho que essa é uma hora em que a gente consegue realmente sentir quem está do nosso lado, realmente sentir quem está aqui, quem não está. Eu sempre fico de fora dessa, mas eu me sinto também abraçando todos vocês. É a hora em que a gente confraterniza e que a gente sente o que o outro tem para dar e que a gente dá um pouquinho para o outro também. Então agora todo mundo já se conhece. Quem não se conhecia passou a se conhecer, né? Pode olhar para o lado agora que já vai ter um amigo do lado. Antes era só uma pessoa conhecida, agora já tem um amigo. Bacana. E isso, a amorosidade baixa no salão e fica muito mais fácil as coisas aqui. Então vamos lá. A gente falou no texto sobre o aviso, a chegada e o entendimento. Se vocês forem notar, didaticamente falando, tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente recebe em termos de aula, de movimento, de recepção de coisas, tem sempre um aviso, uma chegada e um entendimento. Nós vamos saber o que é esse aviso, o que é essa chegada e o que é esse entendimento em relação à doutrina espírita e mais detidamente em relação aos médiuns. Porque essas palestras da quarta-feira, elas são muito dirigidas aos médiuns. Vocês todos são médiuns, nós todos somos médiuns, né? Mas a gente tem que entender os médiuns ostensivos, aqueles que trabalham. Então isso aqui não deixa de ser uma puxada de orelha para aqueles médiuns que ainda não assumiram sua mediunidade ou não assumiram a sua obra, não assumiram a sua obrigação perante Cristo e perante Deus, né? A gente sabe que quem vem com a mediunidade ostensiva vem para alguma coisa. A gente nunca pergunta por que vem médium,
Mas para que veio o médium? Então vamos ver. A verdade espiritual, ela trouxe um aviso, né? A gente sabe que durante toda a história do homem, a gente foi avisado da religiosidade, da religião, do que é bom e do que é ruim moralmente, das leis de Deus, parâmetro do bom e do ruim, que a gente sempre fica assim, bem em cima do muro, o que é bom e o que é ruim. Nós temos as leis morais para dizer, as leis de Deus. Então, nós recebemos essas leis já há muito tempo, para não dizer que elas já estão implícitas no espírito, né? Na realidade a gente já sabe, mas sempre tem um emissário lembrando a nós o que é bom e o que não é bom. Às vezes muda algumas coisas em função da época, em função da sociedade, mas em relação a leis divinas não muda, é imutável. Então nós temos o aviso, nós temos a chegada, de alguma forma isso chega a gente, de alguma forma nós somos sensibilizados por isso. Então nós temos que prestar atenção nessa sensibilização, como falou um outro texto aqui, que o tempo todo a gente está sendo chamado, o tempo todo a gente está sendo avisado por Cristo, pelos irmãos espirituais, pelos próprios irmãos encarnados. A gente tem que estar atento porque a gente recebe essas informações, a gente recebe esses sinais. Só que a gente tem que evoluir disso para o entendimento. A gente tem que evoluir para criar um movimento em relação a essa obra, a esse sentido da vida. Todos nós temos um sentido da vida, né? Todos nós procuramos nos movimentar em relação a ele. Em relação ao espiritismo, ao ser espírito, que nós somos espíritos, também é assim. Nós temos que caminhar. Aqui é para a gente entender um pouco melhor esse conceito de aviso, chegada e entendimento. É uma grande tempestade chegando em cima de uma cidade. Gente, quem aí nunca viu uma grande tempestade chegando? Ela chega e chega com força, com ruído. Em geral tem um calor muito grande antes, depois entra a tempestade, e aí vem com trovão, com raio, com etc., vento, ventania. Esses são os avisos, até ela chegar. E aí vem uma força muito grande da natureza. Eu gosto muito das tempestades, porque são forças da natureza, forças criadas por Deus, para movimentarem a vida. As tempestades, ora tiram vida, ora proporcionam vida. Seja como for, elas trazem água, trazem transformação. E a gente sabe que a vida é uma eterna transformação. Então, a tempestade, como exemplo do que estamos estudando, é legal porque ela, primeiro, mostra que está vindo. A gente hoje em dia olha pela televisão, mas se não tiver televisão, dá para a gente olhar alguns aspectos do tempo e saber que está vindo. Depois, a gente entende que ela chegou, porque a gente está embaixo e normalmente se molha e etc., né? Pega muito vento e tudo, tem que ir para casa, às vezes tem que se esconder em qualquer lugar. Mas depois vem o entendimento, por que ela vem? Porque é uma força da natureza, é uma força imutável da natureza. Ela serve para gerar vida, ela serve para transformar, serve para modificar o ambiente, um ambiente que não está muito bem. Dizem que os raios, eles conseguem tirar parte das energias negativas daqui da órbita do planeta. Então, lugares que tem muita tempestade deve ter muita energia negativa. Aqui acho que nem tanto. Mas de qualquer forma elas têm sua utilidade. E agora a gente vai ver isso em relação à intervenção do plano espiritual. O que é intervenção do plano espiritual? Né? Foram os três, vamos dizer assim, os três predecessores da Boa Nova. Moisés, Jesus e agora os espíritos. Eles trouxeram essa intervenção do plano espiritual. Eles mostraram para a gente que existe uma vida após a morte, que a gente não estava entendendo isso e não estava
praticando isso. Claro que em diferentes épocas foi dado de diferentes formas. Moisés, quando deu os 10 mandamentos, ele botou lá mais não sei quantos mandamentos, dizendo que Deus que tinha dado, para ele aproveitar, né, e de uma certa forma controlar o povo. Precisava controlar. Jesus já não fez isso. Jesus já mostrou que aqueles mandamentos, eles queriam dizer única e exclusivamente amor. Ensinar formas de amor, ensinar como a gente deve lidar com isso, como a gente deve lidar com o nosso próximo, em função desse amor, que por aí nós seríamos espíritos desenvolvidos. Nós iríamos para o céu, nós iríamos ser felizes. Não adiantava ele dizer espíritos, porque nem existia o conceito de espírito. Não existia uma ideia do que fosse espírito. Já existiam médiuns, já existiam pessoas que viam espíritos, fantasmas, etc. Mas para a época devia ser bruxo, alguma coisa assim. Mas existiam, sempre existiu. Essa capacidade a gente sempre teve. Só que Jesus não falou nesses termos. Jesus falou que a gente precisava de exercitar o amor. Então foi a segunda boa nova, né? No caso, a segunda revelação. E aí veio a terceira revelação com os espíritos. Com Kardec. Kardec decodificou o que os espíritos falaram. Mas os espíritos é que vieram. O plano espiritual é que mandou uma leva muito grande de espíritos a começarem a fazer fenômenos e chamarem a atenção. Nós vimos, então, que primeiro foram os avisos. Esses espíritos chegaram em 1848 e começaram a bagunçar tudo. O pessoal que não acreditava passou a acreditar. E era tão corriqueiro que passou a ser, assim, forma de jogos, de brincadeira. A gente sabe de relatos que as pessoas iam para a casa das outras, que tinham os médiuns, para se divertir com aqueles fenômenos. Fossem fenômenos de mesas girantes, fossem fenômenos de aparecer alguma coisa, de falar alguma coisa, fenômenos físicos em princípio, mas o pessoal ia até se divertir de tanto que isso acontecia. Só que Kardec, né, com aquele olhar científico dele, viu que não era só isso, não era só por aí. Aquilo lá não era um simples divertimento sem truque, que antes ele achou que fosse truque. Não era. Era alguma força inteligente por trás daquilo. E aí o que a gente viu? Kardec descobriu, através dos próprios espíritos, que eles eram espíritos enviados para cá com um objetivo, de trazer essa novidade para a gente, de mostrar que a vida continua. E mais, de mostrar como continuar essa vida de uma forma a ser feliz. Então, esses foram os avisos, quando começaram. E aí depois foi a chegada. E aí se difundiu o espiritismo em várias partes do mundo. Começou a se escrever livros e a gente viu vários personagens aparecendo. Isso foi a chegada. E aí veio o entendimento. Mas o entendimento de todos? Não. O entendimento de alguns. O entendimento daqueles que quiseram apostar nessa boa nova. Daqueles que viram lógica nisso. E aí quiseram realmente pagar para ver. Eu acho que é o que todos nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pagando para ver. Eventualmente tem algum médium ostensivo aqui, porque eu não sou. Mas o médium ostensivo é mais fácil ele acreditar. Se ele vê um vulto, se ele vê alguma coisa, vê um parente, ou se ele está fazendo alguma coisa e ouve alguém falando assim, ativamente no ouvido dele, ou se ele quer escrever, a mão começa a mexer, isso é uma mediunidade ostensiva. É muito mais fácil de acreditar. E nós que não somos médiuns ostensivos? Bom, primeiro a gente tem que acreditar nesses médiuns ostensivos. E segundo, que a gente o tempo todo vê essas marcas, vê esses fenômenos acontecerem. E mais, a gente já tem uma vasta literatura, a gente já tem personagens como Chico Xavier, que mais do que comprovam isso. Eu acredito assim que a pessoa que hoje em dia diga que não
concorda ou não acredita nisso, não concorda, eu até não vou falar, mas não acredita nisso, é cego. Ou é cego, ou como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Ele não quer ver a realidade. É espírito, vai morrer, vai se ver vivo após a morte, e aí vai falar assim, poxa vida, joguei uma bela oportunidade pela janela. Porque é isso que a gente faz. A gente joga as oportunidades pela janela. Então nós estamos encarnados aqui em cima dessas premissas de fazer alguma coisa pelo espírito, ou seja, por nós. Só que as regras ou vamos dizer assim, as formas de se fazer alguma coisa pelo espírito, a gente aprende aqui. Não é na faculdade que eu aprendo. Eu aprendo até alguma coisa, eventualmente de convívio social na faculdade. Mas em princípio eu aprendo uma profissão e aprendo a como ganhar dinheiro. Agora, convívio social mesmo e ser feliz, a gente aprende aqui. E eu acho que aprende mesmo. Inclusive para as crianças a gente dá isso também. A gente já vai dando essa noção de ser feliz para eles. Então tem a intervenção do plano espiritual, que vem o aviso, a chegada e o entendimento. E dos médiuns, já que a gente aqui trata dos médiuns, né? Nosso negócio é tratar dos médiuns. Como é que isso funciona em relação aos médiuns? Vamos imaginar que nós sejamos um médium ostensivo, assim, de início, né? Ainda virgem. A gente começa a ter aqueles fenômenos, e isso acontece acho que com todo mundo, ou quase todo mundo. A gente está deitado na cama, dormindo, em geral, sei lá, à tarde, num fim de semana, e aí a gente se vê olhando para alguém ou para algumas pessoas, para alguns conhecidos, e não consegue se mexer. E aí a gente tenta se mexer e não consegue. E aí fica apavorado, começa a rezar tudo que a gente conhece, para ver se sai daquela, sei lá, daquele estupor, daquela prisão que a gente fica ali. Pois é, e aí a gente vê que uma hora ou outra a gente consegue. Na realidade, né, o pessoal que estuda isso diz que isso aí é uma forma do espírito estar se soltando do corpo. Então, nesse momento, se a gente acorda, a gente toma um baita susto porque a gente não consegue controlar o corpo. A gente está meio desligado dele. E aí é terrível para quem não conhece, para quem não tem nem ideia de que seja isso. Isso acontece, principalmente com crianças, com a gente. Quando foi criança, aconteceu. Mas isso pode ser também uma mediunidade ostensiva aparecendo. Outras formas da mediunidade ostensiva aparecer. E aí eu falo por relatos de alunos meus, alunos da juventude e das crianças. Tem alguns que não conseguem se concentrar nas aulas da escola porque tem alguém querendo brincar com eles o tempo todo. Um espírito. E eles não conseguem. Tem outros que dizem que o caminho inteiro que vai da escola para casa está sendo seguido por um espírito. Eles não sabem exatamente um espírito, um fantasma ou alguma coisa, uma sombra. Tem outros que veem em casa ou em algum outro lugar espíritos. Isso é a mediunidade eclodindo. Então vamos lá, isso são os avisos. E aí é que eles se perguntam, o que deveria se perguntar, será que eu sou médium? Porque se eu for médium, o que vai carregar isso de responsabilidade para mim? Até então, a gente não sabe, ou quando a gente sabe, a gente não quer, né? Aqueles que são médiums, normalmente, de início, eles não querem saber de mediunidade. Eles podiam ser até espíritas. Quando a mediunidade eclode, eles não querem mais saber disso, eles querem mudar de religião. Quer mais saber? Não, eu não quero ser médium, não. Médium tem que trabalhar muito, e eu já tenho que trabalhar para sustentar minha família, já tenho que trabalhar em casa. Para que eu vou arrumar mais alguma coisa para me preocupar? Então a mediunidade traz essa incerteza à pessoa. A mediunidade, ela traz responsabilidade. Como falou o texto, o primeiro texto que foi lido, Jesus, Cristo no caso, ele espera que nós nos movamos em relação a isso. Ele não espera que a gente fique parado eternamente, querendo que alguém puxe a gente, pesque a gente para o céu, salve a gente. Não.
Ele deu as pernas para a gente andar. E a mediunidade não deixa de ser um tipo de pernas que a gente tem que aproveitar. E a chegada? No caso dos médiuns, o que seria a chegada? A chegada nesse sentido são os fenômenos que chegam, os fenômenos mais ostensivamente. Ah, mas e aí o pessoal que não é médium ostensivo? Bom, o pessoal que não é médium ostensivo pode ter esse problema em relação a parentes, pode ter esse problema em relação a amigos. Eu já vi também muito acontecer isso. Os amigos ficam sempre sensibilizados e querem ajudar, mas não sabem como. E acaba aprendendo, acaba se informando, acaba procurando uma forma de entender aquilo. E aí ajudar o colega. Então nós temos muito isso. O médium, quando ele chega nesse ponto, ele está chegando na questão já da convicção. Na primeira parte do aviso, ele tem a esperança. Todos nós temos a esperança de sermos felizes. Então o médium, quando ele começa a ver aqueles fenômenos aparecerem nele, ele tem a esperança ou que aquilo acabe, ou que aquilo vai servir para alguma coisa. Só que quando ele vê que aquilo chega e não sai, não vai embora, e até muitas crianças hoje em dia têm uma mediunidade ostensiva grande, e aí vem para o centro para a gente tentar dar uma adormecida nela, isso já seria parte da convicção. O médium ali está se entendendo como médium, está acreditando que é médium. Isso deve ser barra, porque vem todas aquelas perguntas junto. Pô, legal, vou ser médium, vou conseguir escrever o que os espíritos falam, vou conseguir falar para os outros o que eles querem ouvir. E aí a gente vê toda aquela gama de providências que a gente tem que ter para não receber um espírito brincalhão, um espírito galhofeiro. Para a gente não falar para uma pessoa que ela vai ser rica, porque um espírito soprou para a gente e aquele espírito está brincando com a gente. E daí para pior. Então, a partir do momento que eu me vejo como médium ostensivo, acreditando naquilo já, não tem jeito, aí eu tenho que me informar. Aí eu tenho que fazer por onde, ver o que é aquilo, quais são as consequências, e como é que eu vou fazer aquilo trabalhar para mim, de uma forma ou de outra. Tem gente que trabalha ganhando dinheiro com mediunidade. Tem gente que não, que entende como funciona isso e sabe que ganhar dinheiro com mediunidade não dá certo. E aí vem trabalhar numa casa ou no outra para poder tirar o que aquela mediunidade trouxe. Tirar o que se espera que aquela mediunidade traga, né? E aí vem a terceira parte, que é o entendimento. Sei porque sou médium, sei para que sou médium, que é uma grande diferença, o porquê sou e para que sou. Para que eu sou alguma coisa? Eu já sei. Então, eu sabendo para que eu sou médium, já tomo um rumo. Pode ser até que eu não queira tomar esse rumo, mas em princípio eu posso tomar o rumo de desenvolver a mediunidade. Desenvolver a mediunidade e aí trabalhar com o plano espiritual para fazer aquela mediunidade ser útil. A gente sempre tem a ideia de que as coisas devem ser úteis, né? São úteis. A gente rir é útil, a gente chorar é útil, bocejar é útil, brigar às vezes é útil, tudo é útil. Então a mediunidade também é útil. A gente precisa saber para quê, mas é. E aqui, no caso, a gente consegue saber isso aqui no centro. O centro serve para isso também, né, para a gente se instruir. Não é só para ajudar, é para se instruir também. Então, a parte do entendimento seria isso. Eu sou médium, eu preciso desenvolver isso. Eu preciso trabalhar minha mediunidade. Preciso trabalhar meu conhecimento em prol de alguém. Normalmente o médium, ele ganha as coisas indiretamente, porque ele trabalha para os outros. O fim do médium é mediar o plano espiritual com o plano material. Ele está mediando alguma coisa para alguém. Dificilmente é para ele. Mas ele sempre ganha alguma coisa. Ele sempre tem também suas respostas, tem algumas soluções para ele. Normalmente até quem trabalha com isso, para quem não sabe, que eu acho que todos sabem,
é muito protegido, é muito visto pela espiritualidade, está sempre em boas companhias espirituais, desde que as companhias materiais também sejam boas, né? Porque nenhum espírito tem que aguentar a gente em qualquer lugar. Então a gente tem que fazer por onde? E agora, qual é o objetivo? De acordo com o texto de Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. Então, para que a esfera superior foi lançada para nós? Por que Jesus Cristo, né, que é o governador da Terra, um dia resolveu que a esfera superior, plano espiritual superior, deveria vir aqui avisar para a gente essas coisas, já que já tínhamos sido avisados mais vezes? Porque é uma renovação necessária. E não tem como mudar isso, não tem como a gente fugir disso. Nós estamos aqui para essa renovação necessária. E por mais que eu diga que eu não quero, não acredito, não faço, não vou me mexer, a renovação vai acontecer em diversos níveis. Em qual nível eu vou mudar ou não, vai depender do meu esforço. Mas a renovação é necessária. A vida é uma evolução. Eu falei, a tempestade vem, traz muita água, traz raio, mata uma coisa ou outra, uma vida ou outra, mata. Mas renova, faz aparecer vida, faz criar vida. Ela é, vamos dizer assim, um substrato para acontecer vida. Então, as coisas se modificam, as coisas progridem. E aí a renovação é necessária. A renovação é para progredirmos, para crescermos. Então, o objetivo é esse. O objetivo do médium seria isso. Junto com a esfera espiritual, promover essa renovação necessária. Olha que legal para quem é médium. Está se sentindo, né? Porque está se sentindo junto com a esfera superior para promover a renovação necessária. E nós que não somos médiuns, não estamos nessa esfera também, não temos essa honra de estarmos com a esfera superior? Claro que temos. Claro que temos, e se não, mais até do que os médiuns. Porque os médiuns, eles têm a mediunidade para trabalhar. Nós não temos. Nós temos só o entendimento e a fé. Nossas armas são entendimento e fé. Para trabalhar com a esfera superior. No desenvolvimento do planeta, no desenvolvimento da vida. Então nós temos essa obrigação, gente. E não é assim, exatamente uma obrigação, porque nós estamos ganhando com isso. A conscientização disso já é um ganho fabuloso. A obra nisso, o trabalho nisso, nem se fala. Nem se fala. As pessoas que trabalham com isso, seja aqui, seja em outra religião, seja numa ONG, ajudar o próximo em si, eu acredito que todo mundo faça isso uma hora ou outra, se ganha muito. É muito gostoso. Nós do GRUD damos aula para jovens e para crianças. É muito gostoso, muito gratificativo. A gente recebe alguns relatos de pais que dizem que as crianças fazem questão de vir. E às vezes os pais estão com preguiça e elas acordam os pais para virem. E elas não entendem isso como uma aula, elas entendem isso como um momento muito gostoso com a gente, e a gente se desdobra para fazer isso assim, mas que eles já estão plantando aquela sementinha do espiritismo. Ou seja, estão começando a se entender como espíritos. Que o nosso caso aqui não é se entender espíritas, é se entender espíritos. Se eu conseguir, de alguma forma, que algum de vocês passe a se entender um pouquinho mais como espírito, eu já ganhei meia-noite, porque é para isso que eu estou aqui. Não é para fazer ninguém ser espírita. É para vocês se entenderem como espírito. E aí, se entendendo como espírito, fica muito mais fácil de vocês aceitarem o espiritismo, que é próprio para o espírito, né? Então, renovação necessária. Esse é o objetivo. Tá bom. E aí a gente volta lá no livro, no texto, e fala sobre aviso e chegada.
Mas como toda edificação espiritual obedece a uma cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de pessoas na fase da chegada. Olha só. Entre a esperança e a convicção. Quer dizer, é aquele pessoal que ainda não sabe da Boa Nova, ou que sabe da Boa Nova e não acreditou. E aí ele está na esperança de vir Cristo, ou sei lá, alguém, para salvar ele. Está naquela esperança de que alguma coisa vai acontecer. E aí nós vemos também os milhares que estão na fase da chegada, que é a fase da convicção. Eu ainda não acredito nisso, ou eu ainda não acredito a ponto de me mover para isso. Eu vejo isso muito nos jovens. Os jovens dessa geração atual, eles são muito imediatistas. A gente já foi a discussões, né, e fóruns sobre isso, sobre trabalho e etc. E ficou claro que os jovens hoje em dia eles não têm nenhuma assim, assiduidade com as empresas que eles entram. Eles não, simplesmente o jovem entende o seguinte: eu vou para quem me pagar mais, ou para quem me der mais vantagem. Essa é a visão do jovem. Tudo que ele faz, ele aprendeu que deve dar alguma vantagem. Então, é uma vantagem muito imediatista, porque eles querem ganhar logo. Eles estão acostumados com isso. Nós acostumamos jovens com isso. E o Espiritismo não é assim. O Espiritismo, a vantagem é um pouco mais demorada de chegar. Então é um pouco difícil de passar esse conceito para os jovens. Mas muitos deles já se engajam na causa. Muitos deles, nas juventudes, já gostam de trabalhar, já gostam de ir nas reuniões, sentem prazer em ir às reuniões, sentem prazer de conversar sobre Espiritismo, de ler, de se desenvolverem, tirando os médiuns, né, que aí nem se fala. Os jovens médiuns talvez sejam os mais animados de todos os médiuns, porque para eles aquilo lá é algo sobrenatural, é meio super-homem. Então, aqueles ali investem mesmo, mas os outros vão mais na leva. Agora, nós que já não somos tão jovens assim, a gente já tem discernimento, já tem experiência, já tem vivência. E a gente está aqui nessa casa por alguma razão. Provavelmente porque acredita no Espiritismo. Então a gente tem que se mexer. Então a gente não pode estar mais nessa esperança e na convicção. Veja que esse texto é dirigido aos médiuns, mas ele cabe perfeitamente para quem não é médium ostensivo. Porque nós também somos obreiros. E como os médiuns, Jesus, o plano espiritual, a esfera superior, também aguarda de nós o movimento nessa obra. A obra a ser erguida. E aí nós vemos numa partezinha do texto o que a gente fala de obra. Entretanto, a obra do entendimento, que é para isso que a gente tem que entender, a obra do entendimento é encetada por Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno. Fala das duas coisas, doutrina e fenômeno. Como quem separa o trigo da vestimenta da palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Então, gente, Kardec trouxe isso. Ele definiu responsabilidades. Ele deu rumo. Na realidade, os espíritos deram rumo. A gente segue o rumo, se quiser, já que nós também aprendemos sobre o livre-arbítrio. Mas está aí o rumo. Está aí as responsabilidades. Está aí as obrigações. Para os médiuns, então, nem se fala. É aquele caso do para quê? Para que eu sou médium? O que eu vou fazer com a minha mediunidade? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trazer algum benefício para mim? Trazendo benefício para os outros. Olha que legal. Eu vou me ajudar indiretamente, ajudando aos outros diretamente. Isso é que o médium faz. Chegaram vários aí para dar o passe. Estão ganhando em cima do trabalho deles, trazendo benefício para todos nós.
entendimento, então, especificando essa parte. Quanto a nós que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e expandir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, conquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo. Então esse é o entendimento, gente. O entendimento é nós nos aliarmos à esfera superior, aos espíritos desencarnados que vêm nos ajudar para fazer o benefício de todos nós, para fazer esse planeta passar de provas e expiações para regeneração, para a gente crescer. Afinal das contas, é para a gente crescer. Conclusão, então. Médiuns são espíritos escolhidos para encarnarem e auxiliarem os emissários desencarnados. Então, olha só, quem é médium ostensivo, está aí. Ele foi escolhido para auxiliar os emissários desencarnados, sob as ordens da esfera superior. Olha só quem é o chefe de vocês. É a esfera superior. Então, médiuns, olha lá. A esfera superior está de olho em vocês, que atua como embaixada portadora de metas decisivas. Então, essa esfera superior desceu aqui, resolveu trazer para nós novamente a boa nova, que já não é mais boa nova, já veio tantas vezes que deixou de ser nova, é boa, mas não é nova. Para quê? Para a gente ter metas decisivas na nossa vida. E é como eu falei, isso não é só para médium, não. Isso é para nós também, que não somos nada. Somos os médios portas. São obreiros de Deus que, em conjunto com a esfera superior, auxiliando na divulgação das verdades que Cristo nos trouxe. Então, o médium é um obreiro de Deus. Nós somos obreiros de Deus? Somos. Se a gente também abraçar a causa. O médium não tem jeito. Ele já veio com a arma para fazer isso. O médium tem que se desenvolver e tem que trabalhar. Nós, que não tenhamos uma mediunidade ostensiva, a gente também pode fazer muita coisa para ajudar. Muita coisa para auxiliar. Muita coisa para ajudar o nosso próximo. Seja em casa, na rua, no centro, na empresa, onde for. Na praia. Gente, oportunidade é o que não falta. Então, que nós tenhamos esse discernimento, se não já antes, a partir de hoje, que a gente precisa fazer alguma coisa. Que a gente tem que passar, como Adenauer diz, daquela fase de receber, aquela fase estacionária de não fazer nada e só acolher, que é a fase de criança, né, de bebê, para a fase de produzir. É a fase que a gente tem que escolher alguma coisa, se engajar em alguma coisa, em algum projeto, e aí desenvolver. A gente vê tanto exemplo disso, né? Tanto exemplo até assim, muito acima da gente, de pessoas que resolvem de uma hora para outra fazer uma obra do bem. E às vezes fazer uma obra gigantesca. Mas a gente pode começar com um pouquinho. A gente pode até se contentar com um pouquinho. Ajudando um pouquinho a esse, ou um pouquinho a aquele, a gente já está obrando. A gente já está junto com a esfera superior. Nós já somos da equipe espiritual, encarnados. Mas somos da equipe espiritual. Muitos aqui, quando desencarnarem, vão continuar nessa equipe. Que é o que acontece. Muitos que desencarnaram estão ainda aqui ajudando. Desencarnaram aqui durante o período do centro. Estão aqui. Então, gente, é isso. Basicamente é isso o nosso papo sobre o aviso, chegada e esse discernimento, né, que afinal de contas foi o que foi falado. Tá bom? Obrigado e boa noite.